A nuvem, a gente confia nela para guardar praticamente a nossa vida inteira, né? Mas e quando a segurança falha? É aí que o bicho pega. Vamos entender juntos os riscos, claro, mas também as vantagens e o mais importante, como navegar nesse mundo digital com mais segurança. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá para 2012, tem a história do jornalista Matt Honan. Ele viveu, na pele, o pesadelo digital que, convenhamos, todo mundo teme. E o mais doido, tudo começou com uma falha que parecia pequena. Cara, em questão de minutos, hackers simplesmente apagaram tudo remotamente. O iPhone dele, o iPad, o MacBook, puf, sumiu. E não parou por aí não. Logo em seguida, invadiram o Gmail, tomaram o Twitter. Basicamente, a identidade digital dele foi sequestrada assim, num piscar de olhos. É assustador. A pergunta que fica é como é que isso foi possível? Como uma única brecha na segurança causou um efeito dominó assim, tão devastador? A resposta, gente, expõe uma fragilidade gigantesca do nosso mundo todo conectado. Pois é, o problema era que todas as contas dele estavam interligadas. Sabe como é, né? Uma coisa leva a outra. Os hackers acharam uma brecha na Amazon e com isso conseguiram invadir a conta da Apple. E daí, daí o estrago foi completo. Esse é o perigo do que a gente chama de ponto único de falha. É como uma corrente. Se um elo quebra, tudo vai para o chão. Essa história do Matt Honan é bem chocante e força a gente a parar para pensar na tecnologia que usamos todo santo dia. Então, vamos dar um passo para trás e ir para o básico. Afinal de contas, o que é essa tal de nuvem? Ok, a definição oficial pode parecer um pouco técnica, né? Mas, traduzindo para o nosso dia a dia, pensa na nuvem como se fosse um piscinão de recursos de computação. Lá tem servidores, armazenamento, aplicativos, e a grande sacada é que a gente pode acessar o que precisar, quando precisar, de forma compartilhada e super flexível. E para um serviço ser considerado nuvem de verdade, ele precisa ter 5 características essenciais. Vamos lá. Tem que ser um autoatendimento sob demanda, com um amplo acesso pela rede, e os recursos são compartilhados num grande pool. Mas o que eu acho mais legal são as duas últimas. A elasticidade rápida, ou seja, ela cresce e diminui conforme a nossa necessidade, e o serviço é medido. É tipo uma conta de luz, sabe? Só se paga por aquilo que realmente se usou. Só que, olha só, a nuvem não é uma coisa só, um bloco único. Ela vem em diferentes sabores, por assim dizer. Existem modelos de serviço e de implementação diferentes. E é bom a gente entender quais são as opções que estão na mesa. E essas analogias aqui ajudam a entender tudo de um jeito bem fácil. Pensa assim, IaaS, ou infraestrutura como serviço, é como se fosse alugar o terreno. Você constrói o que quiser lá. Já no PaaS, a plataforma como serviço, você aluga a oficina, já com todas as ferramentas, só precisa levar o seu projeto. E o SaaS, que é o software como serviço, e o mais comum, é como alugar um carro. Ele já vem prontinho, é só entrar e usar. E a nuvem ainda pode ser implementada de 4 jeitos diferentes. Tem a nuvem pública, que é a que a maioria de nós usa no dia a dia. Tem a privada, que é exclusiva para uma única empresa, por exemplo. A comunitária, que é compartilhada por várias organizações que têm algo em comum. E, por fim, a híbrida, que, como o nome já diz, mistura um pouco de cada. Até aqui tudo bem, né? A nuvem parece incrível, poderosa, flexível. Mas como tudo na vida, essa conveniência toda tem um preço. E esse preço são desafios de segurança novos, complexos e, vou dizer, bem perigosos. A gente não pode simplesmente ignorar isso. Vamos pegar um exemplo clássico para ilustrar isso. O Dropbox. Todo mundo conhece, né? Antes de 2011, eles batiam no peito dizendo que os funcionários não conseguiam, de jeito nenhum, acessar os arquivos dos usuários. Era uma promessa forte de privacidade. Pois é, só que em junho de 2011, a realidade foi um balde d'água fria. Um erro de programação, um bug, fez com que durante 4 longas horas, qualquer senha funcionasse para acessar qualquer conta. Imagina o desespero. A porta não estava só aberta, estava escancarada. E aí que tá o pulo do gato. A empresa teve que voltar atrás e mudar o que dizia. Presta atenção na diferença. Uma coisa é um arquivo ser inacessível. Outra, completamente diferente, é um funcionário ser proibido de acessar. Inacessível é uma barreira técnica. Proibido é uma regra, é uma política da empresa. E a gente sabe que políticas podem ser burladas ou, nesse caso, simplesmente anuladas por um erro de código. Essa história toda do Dropbox joga a luz sobre 2 perigos enormes da nuvem. O primeiro é o risco compartilhado.
Já que está todo mundo no mesmo prédio, um problema em um apartamento pode afetar o prédio inteiro. O segundo é um negócio chamado vendor locking, ou aprisionamento tecnológico. É quando fica tão caro e tão complicado sair de um provedor que você acaba se tornando refém dele. Beleza, já vimos os perigos. E agora, a gente foge da nuvem? Não, claro que não. A questão não é evitar, mas sim migrar para a nuvem de um jeito inteligente, com uma estratégia bem pensada e com consciência dos riscos. Então, como fazer essa migração de forma segura? Existe um passo a passo, um tipo de manual? São 6 etapas. Primeiro, se identifica o que é importante, seus ativos. Depois, se analisa as novas vulnerabilidades que a nuvem traz. Aí se tenta estimar a chance de algo ruim acontecer e qual seria o prejuízo. Com tudo isso na mão, se escolhe as proteções necessárias. E, por fim, se faz a conta. A economia que a nuvem vai trazer compensa os novos custos e os riscos? É um processo bem racional. Ok, até agora a gente focou bastante nos riscos, né? Falamos dos perigos, das complicações. Pode até soar meio alarmista, eu sei. Mas e se a gente virasse o jogo? E se a nuvem, na verdade, pudesse deixar tudo mais seguro? E se a mesma estrutura que cria alguns riscos também pudesse ser a chave para uma segurança muito mais forte? É exatamente aqui que a nossa conversa muda de tom. A gente vai parar de olhar para a nuvem só como uma fonte de risco e começar a enxergá-la como o que ela também pode ser, uma baita ferramenta de segurança. Lembra do problema do Matt Honan, o tal do ponto único de falha? Então, a nuvem, se bem usada, é o antídoto para isso. Por quê? Porque ela traz diversidade. Primeiro, diversidade geográfica. Seus dados não estão em um lugar só, eles estão espalhados, o que protege contra desastres locais. Segundo, diversidade de plataforma. Usar sistemas diferentes diminui a chance de uma única falha derrubar tudo. E terceiro, diversidade de infraestrutura. Hardware, redes e equipes de segurança diferentes. É muito mais robusto. A mensagem principal é essa. A nuvem não precisa ser a vilã da história. Pelo contrário, se usada de forma estratégica, pensando nessa diversidade, ela se transforma num escudo, numa camada de proteção e resiliência que a maioria das organizações, sozinha, jamais conseguiria construir. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar onde os dados estão mais seguros. Num único servidor trancado numa sala no escritório? Ou criptografados e com cópias espalhadas de forma segura ao redor do planeta? A resposta talvez não seja tão simples, mas entender que a nuvem pode ser um escudo e não só um alvo já é o primeiro grande passo para tomar a decisão certa.